Olá pessoal, mais uma aula de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental e para a educação de jovens e adultos. O conteúdo da aula de hoje está na apostila 3 do 7º ano, a partir da página 210, certo? Vamos lembrar um pouquinho do que a gente conversou na aula passada. Na aula passada nós já falávamos sobre os recursos minerais, mas falamos especificamente sobre os problemas ambientais advindos aí da exploração dos recursos minerais, né? Os problemas ambientais trazidos aí pelas minas, né? Falamos especificamente sobre os desastres ambientais de Mariana e de Brumadinho, né? E assinalamos a responsabilidade, né, das empresas exploradoras por esse desastre, uma vez que elas foram avisadas, né, dos riscos, né, de rompimento das barragens em questão. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os minerais metálicos no Brasil, principalmente aí sobre dois estados que são os maiores produtores, o estado de Minas Gerais e o estado do Pará. Vamos lá? Nós temos aqui uma tabela no cenário mundial, né, mundo, os principais recursos minerais produzidos, certo? São os 10 principais recursos minerais produzidos, né, que estão aqui nessa tabela. O Brasil se destaca em 3. O tântalo e nióbio. O Brasil é o primeiro produtor mundial, responsável por 93% da produção mundial desse recurso. O Brasil é o terceiro maior produtor de ferro, ele é responsável por 10% da produção mundial de ferro. A China é o primeiro, com 45%. E o Brasil também é o terceiro na produção de bauxita, responsável por 14% dessa produção. Nessa tabela aqui, em que se tem os 17 recursos minerais mais importantes do planeta, a China aparece 12 vezes nela, a Austrália 9 vezes e o Canadá 4 vezes. Então chama a atenção aí o destaque da China e da Austrália, né, na produção aí mineral mundial, certo? A concentração desses recursos minerais, da produção desses minerais, ela acontece em 3 principais países. Se a gente somar a porcentagem de produção desses 3 principais países, vai passar de 50%, certo? Só a China aqui, ó, na produção de ferro, ela já é responsável por 45%. Olha o estanho, a China 45%. Então, por isso que está escrito aqui, ó, concentração em poucos países. Então, poucos países são responsáveis por mais de 50% da produção de todos esses minérios aqui, certo? Continuando. Aqui nós temos os principais recursos minerais produzidos no Brasil, certo? Esses dados são de 2010. Aqui na primeira coluna a gente tem a posição, né, o valor da produção. E aqui nessa terceira coluna o volume de produção, a quantidade produzida, aqui o valor dela em dinheiro. Então, e aqui os produtos. O ferro, ele no Brasil, ele é o que dá o maior valor de produção. O ouro, o segundo, o cobre, o terceiro. E a gente vai observar, por exemplo, olha só o ouro. Ele é o segundo que mais, vamos dizer assim, que dá grana para o Brasil, né, na exploração. Mas em volume de produção, em quantidade, ele é o 14º. Então existe uma diferença, obviamente, entre os minerais. Alguns têm mais valores que os outros. Então essas observações importantes aqui. O ferro, ele é o primeiro de produção e de valor. A bauxita, ela é o 4º de valor e o segundo de produção. O ouro, como a gente acabou de ver, o segundo de produção e o 14º de valor. O cobre é o terceiro de valor e o 7º de produção, certo? Em 2015 houve um superávit da balança comercial em 19,7 bilhões de dólares e 15 bilhões estavam relacionados ao setor de exploração mineral. O que a gente chama de superávit da balança? Todo país ele importa, ele compra produtos e ele exporta, ele vende produtos. Quando há um superávit, significa que quando faz a conta, né, a subtração do tanto que se vendeu e o tanto que se comprou, quando o saldo é positivo, ou seja, o país vendeu mais do que comprou, nós temos um superávit, certo? Continuando. Em 2016, produção mineral no Brasil foi de 20 bilhões de reais. O destaque para a região sudeste e o estado de Minas Gerais, especificamente, que é um estado que pertence à região sudeste, certo? Onde que fica essa produção em Minas, né? Se a região sudeste é destaque, qual estado tem mais destaque? Minas Gerais. E qual região do estado de Minas Gerais tem mais destaque? A região do quadrilátero ferrífero, que fica na região centro-sul do estado de Minas. É uma região rica em ferro e manganês. Vamos ver aqui, ó, esse gráfico, olha só.
Valor da produção mineral por grandes regiões e estados, em porcentagem no ano de 2016. Olha só, a região sudeste, aqui na cor azul, é responsável por 52% da produção, né, mineral no Brasil. A segunda região, olha só, a região norte, com 26%. São as duas regiões com mais destaque. E aí, nesse outro gráfico aqui, nós temos, em termos por estado. Olha só, Minas Gerais é responsável por 39% da produção, né, mineral do Brasil. E o estado do Pará, um pouquinho só atrás, com 31%. Depois nós temos o estado de São Paulo, o terceiro, com 7%. Olha só a diferença de São Paulo, né, para os outros. Mais de 4 vezes, né, a produção de Minas e do Pará, comparado com o terceiro maior produtor, que é o estado de São Paulo. Certo? Continuando. Então vamos falar do estado de Minas. Certo? A estrada de ferro Vitória-Minas até o porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. Certo? Essa estrada, ela que escoa a produção mineral do estado de Minas. Olhem aqui no mapa, observem a setinha. Essa estrada aqui, certo? Na cor preta que nós estamos vindo aqui. Ó. É esse o caminho que a produção mineral percorre. O maior mineroduto do mundo, que é o Minas Rio, com 529 quilômetros de extensão, certo? Ele também está aí no estado de Minas Gerais, escoa a produção de Minas, que a gente vê aqui, olha só, na cor verde, até o Porto de Açu aqui no Rio de Janeiro, certo? Esse mineroduto ele escoa 26 milhões de toneladas de ferro e interliga a área produtora da Transnacional Anglo-América, do município de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, até o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, que é o que a gente vê aqui no mapa. Olha só, Conceição do Mato Dentro e aqui Porto Açu, no Rio, certo? Aqui o quadrilátero ferrífero, são essas 4 cidades, olha só, Congonhas, Mariana, Santa Bárbara e Belo Horizonte. Essa região aqui na cor verde, olha só, é a região rica aí em minério de ferro, que é essa região aqui, ó, olha só, do estado de Minas, próximo aí da capital do estado, que é Belo Horizonte. Continuando. Então a gente entendeu aqui a questão do quadrilátero ferrífero de Minas, né, o escoamento da produção, né, o maior mineroduto do mundo, a importância dessa estrada de ferro Vitória-Minas. Agora nós vamos para a região do norte, né, vamos falar do estado do Pará. Então região norte, né, destaque para o estado do Pará. A região norte ela produz 26% da produção mineral brasileira. Tem um projeto que se chama Projeto Grande Carajás, que é uma área localizada na confluência, né, dos estados do Pará, Maranhão e de Tocantins. É uma região rica em reservas de ferro, manganês, cobre, níquel, ouro, bauxita. E a Vale é a empresa que explora ali. Ela é a maior companhia mineradora do Brasil, né, que já se envolveu, aí, como a gente já viu nas aulas passadas, em desastres ambientais. Ela explora essas jazidas aqui, né, no Pará. A gente tem aqui o mapa, uma parte parcial do Brasil aqui em cima, pegando o estado principalmente do Pará. Nessa área verde, ela é a área do projeto Grande Carajás, certo? E a área laranjada é a área de jazidas minerais, como a gente observa aqui. Tem algumas regiões aqui também, olha, no estado do Tocantins. E na cor aqui vermelha a gente tem a rodovia, né, a Transamazônica, por exemplo, e aqui ligando a Transamazônica a Belém do Pará. Bom, a gente está falando aí dos metais. Os metais estão presentes no dia a dia? Nesse slide aqui eu coloquei alguns objetos para a gente observar o quanto que os metais estão presentes, né, no nosso cotidiano. A gente vê aqui uma porca no parafuso, talheres, moedas, né? Olha só, um smartphone, né, construído de acabamento em metal. Tem diversos smartphones com acabamento em metal. Clipes, né, que a gente usa até mesmo na sala de aula. Olha só, uma corrente, né? Uma embalagem aqui, né, de um produto alimentício, né? Então a gente vê isso no nosso cotidiano com muita frequência. Então o metal ele está muito presente na nossa vida. Continuando, vamos fazer um teste. Olha só, esse teste, teste 1. Leia a seguir o trecho de um poema de Carlos Drummond de Andrade, em que o autor descreve uma das regiões de maior produção de minério de ferro do mundo. O nome do poema é Montanha Pulverizada. Esta manhã acordo e não a encontro, britada em bilhões de lascas, deslizando em correias
em correia transportadora, entupindo 150 vagões, no trem monstro de 5 locomotivas. Trem maior do Brasil, tomem nota. Foge, minha serra, vai deixando no meu corpo a paisagem mísero pó de ferro, e este não passa. No trecho em que o poeta diz trem monstro de 5 locomotivas, ele está se referindo a quê? Então aqui tem as alternativas, né? Ele está se referindo aí a quê? Olha só, a estrada do ferro de Carajás, que liga a área produtora de ferro do Pará ao porto exportador de Porto Madeira, em São Luís do Maranhão, ou a ferrovia Teresa Cristina, que liga a área produtora de ferro de Goiás ao porto exportador de Vitória. Enfim, tem 4 alternativas aqui, nós estudamos, tá? Agora há pouco, nos slides anteriores, né? Aqui ele se refere, então vocês vão assinalar que vocês acreditam que está correta aí, certo? Vamos continuar então. Observe os gráficos a seguir relacionados a um recurso mineral essencial na atualidade, cujo nome não consta nos títulos. Maiores produtores de... Então aqui não está citando. Que recurso mineral será que é esse? Olha só, em 2015, a China em 2010. Então houve um aumento da produção, né? Na China, na Austrália. No Brasil houve aqui uma diminuição da produção, na Índia também, na Rússia também. O segundo gráfico, olha só, a China, 65% da produção mundial. Depois a União Europeia com 11%, Japão com 10%, Coreia do Sul com 5%. Assinale a alternativa que aponta a commodity mineral destacada nos gráficos e cujo nome deveria constar nos títulos. Então a gente pode observar naquele gráfico anterior, aquela tabela que a gente viu dos maiores, os 17 principais recursos minerais, lá vocês vão encontrar talvez qual é esse minério, né, que a China é responsável aí por 65% da produção mundial. Beleza? É isso que o exercício pede. Continuando. É o 3 agora, né? Observe no mapa a seguir os 5 principais corredores de exportação do Brasil. Estão nessas áreas aqui, olha só. Tem um aqui numerado como primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Assinale a alternativa que indica corretamente os 2 mais importantes corredores de escoamento da produção mineral brasileira. Nós estudamos, né, nesses slides de hoje, na aula de hoje, né, esses principais corredores de exportação. Então vocês vão assinalar aí, né, em quais áreas que estão, né? Lembrando que a gente estudou aí a questão da produção mineral em Minas e no estado do Pará, certo? Continuando. 4. Observe no mapa a seguir a localização de uma das mais importantes áreas de exploração mineral do Brasil, indicada com a letra A. Essa área aqui, olha só. Assinale a alternativa que aponta corretamente o nome dessa província mineral, o minério mais explorado nela, a sigla da ferrovia transportadora e o porto onde é exportado o recurso mineral. A gente falou sobre essa região de um determinado estado brasileiro, ela tem um nome, né? Então vocês vão assinalar. Qual será que é? Olha só, a alternativa A diz que chama quadrilátero central, a alternativa B quadrilátero ferrífero, a alternativa C Carajás, a alternativa D maciço de Urucum, certo? Depois diz aí também cada uma das alternativas, só. Olha só os minérios, manganês, ferro, certo? Ferro, manganês, qual que é? Então vocês vão assinalar a alternativa que vocês consideram correta. Lembramos que nós já estudamos isso na aula de hoje. É exercício da aula de hoje. Esse exercício da página 216 em casa. Neste caderno, começamos a estudar a apropriação dos recursos minerais metálicos. Sobre eles, realize as tarefas a seguir. Pessoal, lembrando que aqui, essa não é a tarefa que vocês vão ter que entregar. Eu só estou explicando como que resolve o exercício, né? Para melhorar a aprendizagem de vocês, vocês não precisam fazer só as tarefas que são obrigatórias. Se vocês quiserem treinar o conhecimento de vocês, vocês podem também estar realizando essas atividades, as quais eu estou explicando. Pode até ser que alguma dessas atividades que eu estou explicando seja pedida como tarefa, certo? Procure em sua casa objetos fabricados com recursos metálicos. Mostre uma lista com o nome de cada objeto e metal usado em sua fabricação. Até trouxe um slide aí com alguns exemplos desses objetos metálicos que nós temos em casa. Então vocês podem pensar aí, né? Que objeto que você tem em casa, né? Que é constituído aí de metal. B. Qual foi o metal mais encontrado? O Brasil tem produção desse recurso? Se sim, aponte a localização da maior área de exploração. Qual é o principal metal que você encontrou aí na sua casa? E onde que ele é produzido? Qual é o estado, a região que tem a maior produção desse recurso mineral? É isso que está pedindo aí a alternativa B. Certo? Continuando aqui. 2.
O esquema abaixo correlaciona as áreas brasileiras produtoras de minerais com seus portos marítimos exploradores. Temos aqui, né, Oriximiná e minério de alumínio, bauxita. Corredor de exportação, X. Temos aqui o quadrilátero ferrífero, o minério de ferro, corredor de exportação, Y. Com relação a esses corredores de exportação, preencha de forma correta a tabela a seguir. Quais são os nomes desses corredores de exportação? O corredor X, qual é o nome dele, que ele escoa a produção aqui de minério de alumínio, bauxita, e o corredor Y, tá? Qual é o nome dele e qual estado que cada um deles está. Pessoal, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem direcionar ao grupo de vocês. E até a próxima aula.